Estes cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Os pregadores e as congregações, naquela época, já haviam se espalhado pelo mundo todo, em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais deu lugar a uma elevação do pensamento consciente, de 24 horas de duração, em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiência humanas e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. O Cristo Jesus fala que os cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX. O que aconteceu no século XIX, né? Muita coisa. Mais uma para estar aqui aparecendo aqui nas cartas de Cristo, deve ter sido muito importante mesmo. E o que foi? Ele diz, aconteceu algo quando as minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos. Ok? Então, como assim? Então sabemos, ele fala aqui no texto, né, sobre a criação de novas igrejas, né? E alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Ok? Os pregadores e as congregações naquela época já haviam se espalhado por todo o mundo, pelo mundo todo, em cada continente. De fato, em 1500 houve a expansão do mundo por exemplo, a descoberta do Brasil e outros territórios, né? E as igrejas em seguida vieram. Então, embora foi em 1500, né? Aqui no século XIX, as igrejas se expandiram. As igrejas, porque em 1400, você se lembra, né? Houve a separação, 1400, 1500, um pouco antes, né? A separação da igreja cristã, da igreja católica, criou-se o protestantismo. E aí o que aconteceu? Essas igrejas também começaram a se expandir. E Jesus fala que a palavra de Deus foi pregada, né, com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos, né? Ele diz, o sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se levavam para contemplar o poder de Deus. De fato, ele fala que o sábado, é o sábado, que a Igreja Católica preserva o domingo, né? E diz a todos, olha, vamos preservar o domingo como dia do Senhor, por causa da ressurreição do Senhor, dizendo a igreja. E aqui as igrejas, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, é uma destas congregações, que foi criada em 1800, né? E exatamente ela, por ser do sétimo dia, reservava o sábado, coisa que inclusive até hoje nos concursos, etc., se respeita esse sábado, por causa dessa orientação de que devemos guardar o sábado, dizem eles. E Jesus disse que o sábado era considerado um dia de descanso, e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Então parece que houve algo novo nesse sábado, nessa maioria que buscavam contemplar o poder de Deus. Ele que acrescenta aqui em letras, né,
em negrito, dizendo: tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais, porque no sábado mesmo nós não respeitamos o sábado, o domingo, sem trabalhar, sem fazer as atividades. Já os adventistas certamente obedecem, né? Param ali, tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normal deu lugar a uma elevação do pensamento consciente. Ele bota entre aspas, pensamento consciente, né? De 24 horas de duração em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humano-divina, que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. De fato, eu não consigo explicar direito essa parte, mas está escrito desse jeito, que é uma coisa, né, espetacular. É esse parar 24 horas por dia e dirigir o seu pensamento ao poder criativo divino. Não é verdade? É realmente surpreendente esse texto. Nesse ponto, ele diz: a súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiência humanas. Então, essa maneira de parar para fazer o sábado, ser sincero com isso, ele diz que atraiu, né? A súplica atraiu o poder do divino para o interior da consciência humana e deu lugar diretamente, diz o texto, ao crescimento e expansão em cada faceta da vida humana, né? E aí, provavelmente, é uma coisa muito importante, né? No entanto, ao final do texto, ele diz algo que coloca na balança a questão. Ele diz: contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. E aí, algo novo que aparece aqui, essa coisa: que é esse canal do ego? Canais do ego, o que é isso? Né? As pessoas não sabiam como direcionar isso, o poder divino, para os canais do ego. É aquela mistura entre Deus e eu, né? O eu ou ego, Deus é Deus. Aí ele diz: olha, em consequência, a expansão da consciência coletiva, ou seja, são muitas pessoas, né? Trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como também resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas, ok? Essa questão do ego, Cristo vai explicar nessa carta mais à frente, ok? É isso aí. Tchau.